Amados irmãos e amadas irmãs, obedecendo à sequência de nosso estudo em curso, falaríamos hoje sobre o bloco 13 de Mateus 28:19. Entretanto, algo inesperado aconteceu. Nosso programa foi sobreposto, assim estou entendendo, pela vontade soberana do Altíssimo Deus. Durante a semana que hoje se encerra, fui impulsionado a conversar com vocês de maneira diferente da que havia previsto. O que me coube fazer? Obedecer e agir conforme as diretrizes recebidas. Portanto, conversaremos hoje sobre uma fala de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, registrada em Mateus 22:14. Não, desculpe, não é Mateus 22:14. Nós vamos, esqueçam o que eu falei. Nós vamos conversar hoje sobre Gênesis 1, 26, 27. Por isso, convido vocês a viajar até essa passagem bíblica. Vamos ler Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou-os macho e fêmea. Esplendoroso, diríamos. O ser humano foi criado à imagem, conforme a semelhança do Altíssimo Deus. Isso significa que esse ser é parecido com Deus, ao passo que, além disso, diferentemente de qualquer outra criatura, é portador de sua imagem. Muitas pessoas possuem dúvidas sobre o verdadeiro significado da expressão imagem conforme a semelhança de Deus. E, de fato, essa frase representa alguns desafios de interpretação. Vamos, hoje, refletir sobre esse tema, consoante os princípios da sã doutrina. Começando por uma pergunta: o que é ser à imagem conforme a semelhança de Deus? Quando a Bíblia diz que o ser humano é a imagem conforme a semelhança de Deus, ela não quer dizer exatamente que somos fisicamente parecidos com ele. Deus é espírito, não possui um corpo como o nosso. Isso já nos foi ensinado por João, na sua carta, capítulo 4, versículo 24. Apesar disso, devemos entender que a pessoa humana, em todo o seu ser, é a imagem e a semelhança de Deus, de modo que sua plena constituição material e imaterial representa o Criador. O ser humano é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, com quem o próprio Deus compartilha seus chamados atributos comunicáveis. A propósito, o que é isso? E quais são esses atributos? Chamamos de atributos comunicáveis aqueles que o Altíssimo Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o ser humano. Eles foram impressos na criação da humanidade e, basicamente por isso, a pessoa humana foi feita à sua imagem e semelhança.
Isso ocorreu porque o Altíssimo Deus transmitiu, ou, se preferirmos, comunicou à humanidade alguns de seus atributos. E devido ao fato de portar essas qualidades divinas, o ser humano é parecido com o Criador em certos aspectos. Continuemos. A humanidade possui vida proveniente de Deus e carrega um potencial para relacionar-se com Ele. Assim, nós, seres humanos, somos pessoas capazes de executar múltiplas ações. Por exemplo, e essa lista é infindável, expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica e racional, exercer domínio, possuir responsabilidades e produzir coisas incríveis, etc. Com base nesse conceito, podemos notar algo muito interessante. Numerosas pessoas pensam que quando é desenvolvido algum avanço significativo, por exemplo, na área da ciência ou da tecnologia, isso implica em uma independência cada vez maior da humanidade em relação ao Altíssimo Deus. Observamos, inclusive, que esses tais avanços muitas vezes são usados para contestação da existência do próprio Criador. Na verdade, sabemos que tais conquistas refletem exatamente o contrário disso. Sim, porque cada coisa grandiosa que a humanidade obtém necessariamente exprime e confirma a verdade de que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Agora, faço outra pergunta a vocês. Existe alguma diferença entre imagem e semelhança? Notemos que as palavras imagem e semelhança são equivalentes. Poderíamos até chamá-las de sinônimas. Na Bíblia, são aplicadas como referência ao mesmo significado. Vamos conferir, verificando no hebraico, sempre lembrando que as escrituras foram escritas em hebraico ou em aramaico, dependendo se estamos falando do Tanar, ou Antigo Testamento, ou da Brit Hadashah, Novo Testamento. Como estamos aqui analisando uma passagem do Antigo Testamento, do Tanar, o livro de Gênesis, vamos recorrer ao hebraico. Lá, no verso citado, nós encontramos as palavras Tselem e Demut, que são traduzidas como imagem para Tselem e Demut para semelhança. Apesar de muitas versões do Tanar inserirem um i entre essas duas palavras, quero deixar claro para vocês que na frase em hebraico não existe nenhuma conjunção entre elas. No original hebraico, lemos a nossa semelhança conforme, desculpem, a nossa imagem conforme nossa semelhança. Não há a conjunção e aí. Percebe-se facilmente que não há diferença expressiva entre imagem e semelhança nesse sentido no texto bíblico original. Isso pode ser confirmado quando analisamos alguns versos do próprio livro de Gênesis e constatamos que o autor utiliza essas duas palavras de forma intercambiável, uma pela outra. Pequeno parêntese. É preciso registrar, antes que os ânimos fiquem exaltados, que há certas nuances, sim,
no significado de cada uma dessas palavras, como veremos mais adiante. Voltando a Gênesis 1:26. Nesse verso aparece, pela primeira vez nas Escrituras, o conceito de que o ser humano é a imagem, semelhança de Deus. Agora eu já estou traduzindo ipsis literis, ao pé da letra, como aparece no hebraico. No verso seguinte, o verso 27, aparece apenas a palavra imagem. A sua imagem foi criada. Mais adiante, em Gênesis 5:1, o autor do livro, ou o escritor do livro, resolveu utilizar apenas a palavra semelhante. E em Gênesis 9:6, mais uma vez, aparece apenas a palavra imagem. Vamos ler esses dois versos. Gênesis 5:1. No dia em que criou Adão, Deus o fez à sua semelhança. Gênesis 9:6 diz que quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Com isso, podemos perceber que ambas as palavras são utilizadas indistintamente como sinônimas. Portanto, devemos entender que a expressão "à semelhança de Deus" é apenas outra maneira de dizer que a humanidade foi criada à sua imagem. Aí vocês certamente dirão: se é assim, por que foi usada a repetição, particularmente em Gênesis 1:26? Talvez o escritor tenha procedido assim para garantir que as pessoas compreendessem algo muito importante. Isso é muito comum na linguagem bíblica, a repetição para gerar a fixação de um aprendizado. Apesar de o ser humano ter sido criado à imagem de Deus, de modo algum, o ser humano é divino. Em outras palavras, o ser humano é uma representação de Deus, mas não é um semideus. A humanidade reflete a imagem de Deus, porque é semelhante a ele em alguns aspectos. Como disse anteriormente, existem nuances de significação entre essas duas palavras, imagem e semelhança. Imagem, em hebraico, tselem, indica que o Altíssimo Deus está trazendo para a humanidade o que ele é, ou seja, a essência de seu ser, sua identidade. Consideremos que antes da queda, o ser humano era dotado de inteligência sobrenatural. O termo semelhança, demut, remete-nos a um reflexo sobrenatural do próprio Deus. Tudo isso foi perdido em razão do pecado. Passados milênios, veio o último Adão, nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, que nos trouxe de volta a imagem, semelhança perdida, reconectando-nos ao Altíssimo Deus. Visitemos, neste momento, 1 Coríntios 15:45. Diz Paulo: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se ruach, ou espírito que dá vida. Tradução direta do aramaico. Pergunto-lhes: a imagem, semelhança da humanidade com Deus foi perdida após o pecado? Esse
amados irmãos e amadas irmãs, é um dos assuntos mais discutidos dentro do conceito de imagem e semelhança de Deus. É muito comum ouvirmos ou lermos posicionamentos de estudiosos estabelecendo distinção significativa entre as palavras imagem e semelhança. Essas pessoas afirmam que o ser humano perdeu a imagem de Deus e não a semelhança. Outros dizem que é o contrário. Perdeu a semelhança, mas continua sendo imagem. Entretanto, como analisamos anteriormente, não há qualquer possibilidade de se considerar uma diferença nesse nível a respeito dessas duas palavras. Assim, cabe-nos sustentar ou que o ser humano perdeu imagem, semelhança de Deus, ou que não deixou de tê-la. Poucos teólogos na história do chamado protestantismo atestaram que o ser humano perdeu a imagem e a semelhança de Deus após a queda. Por exemplo, Martinho Lutero fez parte desse grupo. Aliás, sua posição sobre esse assunto era absolutamente inflexível. Ele defendia uma percepção bastante negativa sobre as qualidades humanas, especialmente em aspectos morais, após o pecado. Nesse ponto, o seu posicionamento era muito mais radical do que a posição de outros reformadores, como, por exemplo, Calvino. Porém, a doutrina bíblica sobre esse tema é bastante clara. E aqui nós estamos falando da sã doutrina, que não depende de seres humanos. É a doutrina que expressa a vontade do Altíssimo Deus. A sua verdade, a sua palavra. Vamos, então, perpassar as Escrituras, algumas passagens, em busca de esclarecimento sobre esse tópico tão sensível. Em Gênesis 1:26, antes da queda, vimos que o ser humano, macho e fêmea, foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Já em Gênesis 5:1, após a queda, o texto relata que no dia em que criou o ser humano, esse fora feito como a imagem de Deus. Ainda em Gênesis 9:6, lemos que atentar contra a vida de um homem é um pecado grave, porque Deus o fez à sua imagem. Em outras palavras, o homicídio não apenas tira a vida de alguém, mas é um atentado contra a imagem do próprio Deus ali representada, embora sem a integridade ou a inteireza original. Em Salmo 8, mesmo de forma implícita, é dito no verso 5, assim: pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Notemos o verbo coroaste no passado, reportando-se à criação. Na Aliança Renovada, ou Brit Hadashah, ou Novo Testamento, deparamos com referência direta e explícita sobre esse princípio em Tiago 3:9. Nesse texto, recebemos uma exortação a respeito do erro em amaldiçoar alguém, pois os seres humanos foram criados, segundo o ensinamento de Tiago, à semelhança de Deus. Em outras palavras, o ensino bíblico nesse capítulo indica que quando maldizemos alguém, nunca façamos isso, indiretamente estamos maldizendo o próprio Deus, pois o ser humano reflete sua imagem, mesmo não contendo mais sua santidade, que havia no princípio e que foi perdida em razão da queda. Nesse ponto,
cabe mais uma pergunta. Se essa imagem foi severamente degenerada pelo pecado, qual é o sentido de os escritores bíblicos continuarem atribuindo significado e importância a esse ensino? Vamos nos debruçar agora sobre Gênesis 5:3, que menciona o nascimento de Sete, filho de Adão, onde a expressão imagem e semelhança aparece novamente. Leamos Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Observem, dessa vez, o texto refere o fato de que Adão teve um filho à sua imagem, semelhança, ou se quisermos colocar a conjunção e, à sua imagem e semelhança. Quando nos é dito que Sete era imagem e semelhança de Adão, também podemos entender que a imagem de Deus continuou a ser impressa na humanidade por meio da procriação, que representa uma continuidade do ato criador de Deus. Isso significa que, como Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Sete, por sua vez, nasceu à imagem e semelhança de Adão, podemos concluir que Sete também possuía a imagem do Criador. Concordam? Parece claro que Gênesis 5:3 estabelece uma correlação verbal firme com Gênesis 1:26 a 28, certo? No entanto, da mesma forma pela qual a imagem de Deus continuou a ser transferida a cada ser humano, a corrupção da natureza de Adão após a queda também foi transmitida a todas as pessoas que vieram depois dele. O que podemos inferir daí? Uma outra verdade presente nas Escrituras. Após a queda, a imagem de Deus no ser humano foi desfigurada. Recapitulemos para não perdermos o fio da história. O Altíssimo Deus criou o ser humano de forma perfeita, irrepreensível, irretocável, e dotou-o de caráter puro e santo, sem nenhuma contaminação. Porém, o pecado distorceu e maculou essa imagem, deformando o caráter humano. Então, antes da queda, o ser humano era verdadeiramente livre, ou seja, não estava comprometido, aprisionado pelo pecado. Ao pecar, a imagem de Deus foi manchada, desfigurada e deteriorada. O ser humano tornou-se incapaz de produzir qualquer justiça própria que o credencie à salvação. Podemos dizer que o pecador e a pecadora continuam sendo o ser criado à imagem e semelhança de Deus, visto que essa é a base da dignidade ordenada divinamente e que continua presente em todas as pessoas. Porém, essa imagem e semelhança está fragmentada, deturpada e degenerada pelo pecado. Nesse ponto, provavelmente, alguém dentre vocês talvez diga: em algumas pessoas, essa imagem, semelhança de Deus, apresenta-se de forma um pouco mais precisa, mas na imensa maioria, a imagem e semelhança de Deus mostra-se bem mais distorcida. Notemos que, em ambos os casos, a imperfeição moral da humanidade é claramente revelada. Como podemos entender essas... Sim? Eduardo, 25 minutos. 25 minutos.
Eu entendo que a gente deveria continuar, porque não há muito mais a ser falado. Talvez não cheguemos a 40 minutos. Combinado? Perfeito, irmão. Muito bem. Estamos falando da imperfeição moral da humanidade. E como é que podemos entender essa situação? Primeiro, pela compreensão do princípio de que o ser humano conserva imagem e semelhança de Deus em potência, mas não consegue expressá-la em ato pleno. Ou seja, ele tem essa imagem e semelhança no seu ser, mas não consegue expressá-la de maneira plena, como o fazia no Jardim do Éden. Em seguida, agregando a noção da graça comum que Deus derrama sobre a humanidade, e conjugando esses fatores, nós podemos entender o fato de que muitas pessoas incrédulas demonstram bondade, caridade, lealdade e outras variadas boas ações. Repetindo, mesmo na pessoa pecadora, escravizada pelo pecado, a imagem de Deus, ainda que descaracterizada, continua impressa nela, porque não pode ser separada da natureza humana. Por isso, a pessoa em questão pode produzir coisas boas em seu convívio com a sociedade, no uso de suas habilidades criativas, intelectuais e até mesmo na esfera moral. Na sequência, gostaria de dar-lhes uma boa nova. A imagem, conforme a semelhança de Deus, será restaurada no ser humano. Vimos que o ser humano ainda é imagem e semelhança de Deus, porém numa versão pálida, degenerada, corrompida pelo pecado. Também vimos que por si mesmo nenhum ser humano pode recuperar a imagem perfeita e imaculada com a qual foi criado originalmente. Portanto, muita atenção, principalmente pelas pessoas de fora da congregação de Deus. Desde a queda no Jardim do Éden, Satanás vem trabalhando incessantemente para roubar do ser humano a identidade celestial da imagem e da semelhança. Com isso, o inimigo faz com que as pessoas se sintam fracassadas, doentes, condenadas, incapazes de evoluir. Nesse ponto, preciso abrir um parêntese. Cuidado com as perguntinhas satânicas. Por exemplo, o questionamento da serpente, perguntando à mulher por que ela e Adão não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, insinuando que o casal se tornaria igual a Deus se o comesse. Qual deveria ter sido a resposta da mulher? Há muitas possibilidades, muitas frases que Eva poderia ter pronunciado, mas, por exemplo, ela poderia ter dito de maneira enfática: pare com essa conversinha estúpida. Já percebi o que você está querendo fazer, porque nós já somos imagem e semelhança de Deus. E, portanto, temos sua essência sobrenatural, seu caráter. Porém, sabemos o que de fato ocorreu. Essa é parte significativa da grande saga, da grande missão do diabo. Fazer perguntas para que a pessoa duvide de sua identidade. Vamos recordar a tentação de nosso Senhor Yeshua pelo inimigo em Lucas 4. A primeira pergunta de Satanás foi, no verso 3, e disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão.
Nosso Senhor Jesus estava enfraquecido pelo jejum prolongado. E qual foi a resposta firme e irretocável de nosso Senhor Yeshua? E Yeshua respondeu-lhe, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito onde? Em Deuteronômio 8:3. Para dar-te a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Yah. Na segunda investida, o inimigo promete poder e glória a nosso Senhor Yeshua, em troca de adoração. O que diz o Mashiach? Ele responde: está escrito, adorarás Yah, teu Deus, e só a ele servirás. As referências da resposta de nosso Senhor Yeshua foram Êxodo 23, Deuteronômio 6:13 e Deuteronômio 10:20. E, na sequência, o maligno propôs que nosso Senhor Yeshua se jogasse do pináculo do templo, a fim de provar que é o Filho de Deus. O Mashiach responde ao iníquo: está escrito, não tentarás Yah, teu Deus. Em Deuteronômio 6:16, está escrito também: não tentareis Yah, vosso Deus, como o tentaste em Massá. Mas qual é a boa notícia que eu mencionei há talvez 1 ou 2 minutos? Essa boa notícia está em Romanos 8:29. É a de que a palavra de Deus nos revela que essa qualidade danificada pelo pecado é restaurada no Mashiach. Por quê? Em Colossenses 1:15 está escrito que nosso Senhor Yeshua é a perfeita imagem do próprio Deus. Quando o ser humano nasce de novo, a imagem de Deus nele começa a ser reconstruída, de modo que o verdadeiro seguidor, a verdadeira seguidora do Mashiach, como nós, se torna como ele, em justiça e retidão. Isso é confirmado em Efésios 4:24. E lembremos que a confiança na palavra de alguém decorre de confiarmos em seu caráter. Porque se não há caráter, não pode haver confiança. Sobre a pessoa, como nós, seguidora fiel do Mashiach, no âmbito da imagem e semelhança de Deus, talvez a melhor definição seja dizermos que, ao ser regenerado, esse ser humano passa a ser imagem redimida de Deus. O apóstolo Paulo escreve exatamente sobre isso, dizendo que a pessoa crente genuína se reveste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso está em Colossenses 3:10. Esse processo, amados irmãos e amadas irmãs, de restauração da imagem de Deus, que ocorre nas pessoas santas, é progressivo e contínuo, e alcançará sua plena realização apenas no dia vindouro do maravilhoso retorno de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Nossa fé sinaliza-nos que, pela redenção promovida por ele, recuperamos o acesso ao caráter de Deus. E nesse dia seremos a perfeita imagem e semelhança do Mashiach. E então a imagem de Deus em plenitude terá sido completamente restaurada em nós. Amém. Amém.